Seguindo a parte de texto, vamos ver texto de parágrafo, que é uma coisa bem legal. Embora eu vá fazer algumas considerações. Presta atenção aqui. Essa ferramenta, tipo de área, ou a ferramenta de datilografia, elas precisam de uma caixa. Vamos falar uma moldura. E você não precisa ativar nenhuma das ferramentas. Com a própria ferramenta de tipo, a hora que você clica, segura e arrasta, você fez uma moldura que é do tipo de parágrafo de texto. Vamos ver como se comporta essa moldura. Opa, eu já vi que há uma quebra de linha automática. Ou seja, acontece quebra de linha automática. Ponto. Quer fazer um novo parágrafo? Enter. Então, pressione Enter. Opa, vamos fazer em maiúsculo. Enter para digitar um novo parágrafo. Ponto. E agora, atenção. Muito bem. A moldura de texto, teoricamente, ela é um objeto. Então, eu movimento ela para lá, para cá. Posso girar. Olha que doido o que aconteceu. Girou a moldura, não girou o texto. Percebeu a diferença aí? Dei um Ctrl Z. Muito bem. Se eu fechar a moldura, olha o que acontece. Aparece esse quadradinho com um sinalzinho vermelho. Ó, aqui fica mais visível. Dizendo que existe texto escondido. Então eu vou abrindo e a hora que todo o texto é exibido, então não aparece mais o sinalzinho de mais. Muito bem. Posso diminuir a largura e olha que interessante. Sinalzinho de mais. Eu vou dar um clique nele. Presta atenção no apontador do mouse. Ele ficou com alguns risquinhos. Clica, segura e puxa. E faça uma outra moldura. Então, agora elas estão conectadas. Começa aqui e termina aqui. O software mais indicado para trabalhar com essas massas de texto é o InDesign, o Quark Express e até o velho PageMaker. Mas aqui no Illustrator, eu sempre sugiro que você trabalhe com coisas, com massas de texto menores. Por quê? Porque eu não vou fazer um livro no Illustrator ou um jornal. Tem uns doidos que até fazem, mas não é o software mais indicado. Preste atenção no nome dele. Illustrator. Ok? Muito bem, eu vou selecionar todo o texto. Aí eu poderia ter usado também o atalho Ctrl A. E vou fazer algumas formatações. Eu vou deixar a fonte Goody, que eu gosto muito. E vou fazer no tamanho 18. O que aconteceu? Eu estou com uma caixa aqui vazia. Essa caixa, ela é um objeto perdido aqui. O que eu posso fazer? Deletar. E agora vamos ver as formatações. Para nós vermos as formatações, eu vou selecionar esse texto, Ctrl C, vou dar um Enter, Ctrl V, outro Enter, Ctrl V. Só para a gente ter um pouco mais de texto. Ctrl A. E vou dar um zoom aqui para você ver o que vai acontecer. As formatações rápidas eu consigo aqui na parte superior. Fonte, estilo da fonte, tamanho e os alinhamentos. Padrão à esquerda, centro, direita. Se você quiser mais formatações de texto, então você vai chamar os painéis, né? A gente precisa entrar numa cor aqui, painel ou janela, enfim, é a mesma coisa. De tipo, e aí eu tenho parágrafo e caractere. Mas olha aqui em cima, eu também tenho parágrafo
e tenho o caractere. Aí você escolhe qual que você prefere usar. Como aqui vai ficar na frente do texto, eu vou chamar a janela, caractere, depois eu chamo a parágrafo. No caractere eu tenho fonte, estilo, tamanho, entrelinha. Entrelinha é o espaçamento automático das linhas. Ela pode ser menor, eu vou fazer 18, fica muito exprimido. Ou maior, vou fazer 22. Então eu gerencio isso. Aqui na parte inferior, eu tenho outros ajustes. Eu tenho o kerning, que é um gerenciador de espaçamento entre alguns pares de caractere. Eu sugiro que você assista a aula de tipografia, nomenclatura, que está no nosso curso de criação e design, que aí ele detalha bem essas coisas. E aqui do lado direito, eu tenho tracking. O tracking é para você aumentar o espaçamento entre as letras. Pode ser maior ou pode ser menor. O ideal é que você trabalhe com valores máximos de menos 30 ou mais 30. Ah, mas não está relacionado aí. Digita. 30. Enter. Menos 30. Enter. Então, ele espreme os caracteres. Ok? E o 0 é o normal. Diminuir um pouco essa moldura aqui. Muito bem. Já na janela... Ah, não. Antes eu quero passar uma dicasinha para vocês. Texto selecionado. Ctrl Shift, sinal de maior, aumenta a letra. Ctrl Shift, sinal de menor, diminui o tamanho da letra. Alt, seta para baixo, aumenta a entrelinha. Alt, seta para cima, diminui a entrelinha. E aí eu tenho Alt, seta para a direita, eu aumento o espaçamento entre os caracteres. E para a esquerda, eu diminuo. Só que aí o salto é grande, né? É de 20 em 20. Não sei se você está vendo aqui na nossa caixinha que o valor muda. Vou deixar setinho aí. Shift para a direita. Aliás, perdão. Alt para a direita, Alt para a esquerda. Beleza? Às vezes ganha tempo, né? Você aumentar a letra, diminuir a letra, aumentar entrelinha. Então, esses atalhos são bem práticos e você vai decorá-los com o tempo. A janela parágrafo, ela tem o alinhamento esquerda, centralizado, direita e o justificado. O justificado padrão é a última linha alinhada pelo lado esquerdo. Mas eu posso deixar no centro, posso deixar na direita, ou posso forçar. Nunca use isso. Olha os buracos que ficam aqui. Aqui na parte inferior, nós temos os deslocamentos de margem. Vou colocar 5 e 5. E aqui, eu tenho aquele recurso do... Lembra do primário? Ditado, parágrafo, 2 dedos? Que é a entrada de primeira linha. Vou colocar 10 pontos. Então, ele faz o deslocamento de parágrafo. Ficou muito pequeno, 20. Então, ele me dá essa entrada de parágrafo. Deixa eu diminuir aqui a largura para ficar mais legal. Olha lá, ó. Parágrafo, parágrafo, parágrafo. E aqui, vamos selecionar tudo. Eu tenho um recurso de abrir mais espaço entre os parágrafos. Agora, faça a escolha de um só, antes ou depois. Eu normalmente uso depois. Então, entre um parágrafo e outro, abre-se um espaço entre eles. Mas eu vou te confessar uma coisa. Isso não é um recurso muito legal, não. Porque a entrelinha é que deve controlar o espaçamento dos textos. Então, aqui o ideal é ficar zerado.
Ah, mas eu quero dar um espaçamento. Dá um Enter. Muito mais fácil. Ok? Muito bem. O que nós temos aqui? Na janela parágrafo, eu controlo os alinhamentos que eu tenho lá em cima. Controlo deslocamentos de imagem e deslocamento de primeira linha. Ah, e aqui eu estava esquecendo desse item. Dependendo do texto, é melhor você não hifenizar. Porque, principalmente quando você usa o justificado, né, vão ficar uns buracos. Aí com o alinhamento à esquerda, é legal, que ele dá até um movimento na caixa de texto. Então o Illustrator ele tem recursos de formatação de texto que podem ser bem úteis para você. Vou fechar essa janela e para finalizar, nós vamos ver outro item que é tabulação.